Chega de música, sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu de Brasília, Lívia Caetano ao vivo no frio de Curitiba. Isso é frio, Lívia? De Vaiporã. Se fosse de Curitiba, tava até melhor. É Tá meio frio. Vaiporã? Ivaiporã. Já tô em Ivaiporã. Vaiporã já. Já voltei Ivaiporã pra cá. é a Isso. comarca onde você atua como juíza no Paraná, não é isso? Exato, exato. Então, vamos lá, pessoal. Para você que está entrando agora, eu achei que ela estivesse em Curitiba, mas ela está no Não, frio já de voltei. É, Ela está no já frio de estou. Ivaiporã, pelo que eu entendi. Ivaiporã. É isso. Isso. Bom, então, falo de Brasília, Lívia fala do interior do Paraná. É mais ou menos o seguinte para você entender quem é a Lívia e para você entender o objetivo desta live. A Lívia é juíza no TJ do Paraná. Ela já é juíza há alguns anos, inclusive ela participou de cursos nossos e eu conheci a Lívia da seguinte forma, Lívia, e se eu tiver errado ou se eu me confundir, você pode me corrigir. E de qualquer sorte, só para começar aqui, a gente vai bater um papo, o papo vai ser sobre a história dela, sobre como estudou para o TJ de São Paulo. A gente abriu para questionamentos e recebemos mais de 50 questões, mas selecionamos 50 perguntas para que a gente possa responder, porque várias são repetidas, então a gente escolheu 50 perguntas diferentes, a sua provavelmente está nela, então é um bate-papo muito honesto. Não necessariamente a Lívia pensa como eu em tudo, eu penso como a Lívia em tudo, e é isso que enriquece, é isso que permite um bate-papo mais saudável e mais enriquecedor mesmo. Lívia Caetano, então, deixa eu te dizer, como é que eu conheci a Lívia? A gente ia fazer um dia D, na época a gente não fazia a contagem, era só o dia D, véspera da prova, a gente faz hoje o dia D, mas faz além, faz a contagem regressiva toda. E era em Curitiba. E a Lívia disse, eu vou estar em Curitiba, e eu gostaria de ir, eu assisti ao último dia D de vocês, o TJ Paraná, e virei juíza. Então, eu gostaria de ir e de conversar com vocês, de conversar com os alunos e de dar uma palavra para eles. E aí ela foi até o dia D, e eu me recordo muito bem, eu tenho esse vídeo em que ela diz, gente, eu já tive no lugar de vocês e vale a pena continuar e tal. Tempos depois, a Lívia aparece e disse assim, eu decidi voltar um pouco mais para perto de casa. Ela é de Niterói do Rio, aí eu vou abrir para ela contar a história dela para a gente. E vou prestar o TJ de São Paulo. E de vez em quando essas pessoas bem inteligentes, basta decidir uma coisa, elas vão atrás. E mulher, você sabe, quando é determinada, quando é obstinada, é uma coisa difícil de tirar da cabeça. A Lívia foi lá, fez como deveria fazer, e a Lívia passou, e passou em primeiro lugar geral do TJ de São Paulo. Ela me ligou, eu estava em Goiânia, estando a aula de véspera do concurso de delegado de Goiás, para me contar, e assim, incrível, né? Incrível, incrível, incrível. Portanto, sem mais delongas, Lívia Caetano, a live começa com a sua história. Como é que surgiu esse negócio de estudar e virar juíza no Paraná e depois em São Paulo? Conta um pouco da sua história aí pra gente. Bom, boa noite a todo mundo, né? Meu nome é Lívia Caetano, para quem não me conhece, sou professora do curso, sou juíza substituta aqui no Paraná já há 3 anos e um mês. E a minha vida nos concursos começou assim, desde o começo da faculdade, tive alguns professores que eram juízes e com os quais eu me encantei. Eles davam matérias, né, lecionavam matérias com as quais eu tive afinidade, então foi tudo casando e eles contavam muitas histórias.
E eu adoro um contador de história. Então eu me encantei com aquilo e falei, nossa, que legal, eu também quero contar isso um dia, eu quero fazer a diferença na vida de alguém e poder, né, contar para os meus alunos, para os estagiários. E aí eu falei, eu vou ser juíza. E eu coloquei isso como meta. Então, durante os meus 5 anos de graduação, eu sempre estudei com muito afinco. Eu me dediquei ao máximo. Até porque a minha família fazia um sacrifício grande para custear a minha faculdade, então eu achava que era uma forma de retribuir e de mostrar que valia a pena dedicar tanto esforço para viabilizar esse estudo. E sempre tentei ser uma aluna de destaque, que pelo menos era muito esforçada, demonstrava muito empenho, embora nem sempre desse tão certo. E eu era muito pentelha. Eu gostava muito de conversar com o professor, de pedir dica, de perguntar como é que eu estudava para magistratura. E eles até falavam que era muito cedo, que eu ainda estava no começo da faculdade, ia conhecer muita coisa, iria mudar de opinião. E de fato conheci muita coisa, muitas carreiras, mas mantive a minha escolha do coração ali desde o princípio. Então, eu aproveitei muito esses 5 anos para formar uma base doutrinária. Eu lia toda a bibliografia que era indicada, né, dentro das minhas possibilidades, com livros de biblioteca, enfim, amigos me emprestavam, mas eu tentava ler tudo, aproveitar o máximo que dava, já pensando no concurso, porque eu tinha uma ideia de concurso público inalcançável para gênios, super, ultra capacitados, então eu precisava fazer muito para tentar chegar lá. Me formei bem ao final dos 5 anos, graças a Deus. Passei na OAB. E aí, mais para o fim da faculdade, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer a escola de magistratura do Rio, porque eu ouvia falar muito bem, que todo mundo que fazia EMERGE virava juiz, era uma escola muito boa. Eu falei, é o meu lugar, eu vou para lá. E tinha uma prova para entrar na EMERGE. Falei, quero ver eu passar nessa prova. E aí, estudei um pouco. Era uma prova escrita e eu tinha um pouco de facilidade com a escrita, sempre gostei de ler muito, então acabava reflexamente escrevendo com alguma facilidade. Passei na prova e vivi aquilo ali já como um pé para o meu sonho ali, um pé, um bracinho enfiado na toga. Eu amava aquilo lá, aproveitava 100%. Só que é um ritmo de estudo diferente, uma proposta muito direcionada lá para o Tribunal do Rio de Janeiro. Mas como era minha casa e a minha ideia era fazer a prova lá, eu me dediquei. Como a prova do Rio não tinha um perfil, ela não estava adequada até então à resolução 75 do CNJ, ela era só com questões discursivas já desde a primeira fase. O estudo da EMERGE era muito voltado para isso, redação de questões discursivas e estudo de jurisprudência, que era uma coisa que na faculdade a gente não tinha, a gente não trabalhava tanto, não era tão familiar para um graduando, né? E me atrapalhava um pouco nas provas de concurso que eu comecei a fazer ao longo da escola. Viajava, mas a questão da primeira fase era uma pedra no meu sapato. Porque eu lia bastante, eu estudava bastante, mas eu sempre ficava por pouco. E aí, como é normal na nossa caminhada, eu desanimava, eu me perguntava, meu Deus, onde é que eu estou errando? O que mais eu tenho que fazer? Olha, eu já estou fazendo tudo que dá. E fui aperfeiçoando, conversando com um e outro, vendo colegas que estavam logrando êxito nos concursos que almejavam. Perguntava o que você fez, o que deu certo. E ia tentando fazer, às vezes eu me adaptava ao que eles me indicavam, outras vezes não. Fiz alguns cursos, né? Pegava material, enfim, toda essa coisa concurseira aí que a gente vive bem. E fui trilhando o meu caminho, fui tentando ver o que funcionava para mim. Comecei a ter sucesso em algumas segundas fases. Aí perdia porque fazia resumo e demorava, não conseguia passar limpo, ou perdia porque não fazia um estudo adequado da banca. Eram situações pontuais e com esses erros eu fui aprendendo e tentando não errar novamente. Até que sobreveio a aprovação aqui no Paraná, que já tinha sido uma surpresa, porque era um concurso que eu lembro que o edital tinha 5 ou 6 vagas. E eu falei, gente, não passo no que tem 200 vagas, no que tem 5, eu vou lá fazer o quê? Vou lá tomar mais um tombo, mas eu vou, porque se eu não me der a oportunidade, né, não adianta eu me preparar, se eu não fizer a prova, nunca vai ser a minha prova. E vai que é. E calhou de ser. E foi dando tudo certo, o concurso foi difícil. Quem é mais próximo acompanhou isso comigo, falou, meu Deus, está sendo levada fase por fase.
porque foi todo um perrengue, todo um drama, assim, de resultado, vai dar, não vai dar, e deu. Né, deu e foi um sonho, foi uma alegria imensa. Eu vi assim a realização da minha família, dos meus amigos, de todo mundo que caminhou comigo. Foram 5 anos e pouco de estudo e errando, né, para tentar acertar o que funcionaria para mim e acabou funcionando. Comecei a trabalhar, era bem tranquilo o meu trabalho aqui, né, dentro do possível. Aprendi bastante. Você como substituto aprende muito, né? Tá sempre com uma matéria ou com outra e brigando ali para tentar me manter atualizada, cada hora com um processo, uma hora JEC, uma hora família, infância, e enfim, uma confusão na cabeça. E ainda me aventurei nesse meio tempo, abriu a prova do TJ do Rio. Eu falei, meu Deus, é a minha chance de voltar para casa. Eu ainda estou mais ou menos no ritmo, né? Não tem tanto tempo que eu passei, vou fazer. Aí me inscrevi, fiz, consegui passar na primeira fase, consegui passar com uma nota legal na segunda fase, que era as questões, né, que é o provão que eles chamam, as questões discursivas. Perdi nas sentenças. Era um concurso que tinha pouquíssimas vagas, eram só 18, reprovaram maciçamente nas sentenças, e eu achava que ia dar. E foi um tombo duro, assim, de levantar. Foi uma queda tensa. Porque eu falei, o que que eu tô fazendo? Eu já sou juíza. O que que eu tô inventando moda? Passar vergonha aí, botando minha cara no sol para reprovar. Eu falei, não acredito, gente. E agora minha família já viu que eu não consegui, eu não sei quando vai abrir outro concurso. Eu tenho que aprender a viver longe deles, do jeito que dá, porque não era para ser. E fiquei dias, assim, me remoendo com isso. Foi bem difícil. E falei, não faço mais prova. Falei, não dá mais. Falei, a galera tá muito afiada, tá muito preparada, eu não tenho mais o mesmo nível e não vou conseguir porque trabalhando é difícil, né? O tempo é mais escasso, a gente sai do fórum já cansado, enfim. Sempre aparece um pepino ou outro que a gente não tá esperando fora do expediente, você tem que resolver. E eu E também para não ser a queria que mesma essa vida. coisa. Sim, Mas é enfim. a mesma coisa, de fato. E eu não queria que para o tribunal aqui parecesse que essa minha opção por estar voltando a fazer prova, ou ter feito essa prova do Rio em específico, estivesse de alguma forma interferindo no meu trabalho. Então, isso gerou uma pressão muito grande em mim, e ao mesmo tempo, abriu o concurso de São Paulo, aí meu namorado, minha família faz, é perto, é bem mais fácil para você vir para casa. Eu falei, não vou fazer de jeito nenhum, não vou fazer, vou de novo passar vergonha e não vou conseguir estudar, eu tô cada vez com mais trabalho, tá ficando difícil aqui, tem pouco substituto. E falei que não ia fazer. E eles apurrinharam, apurrinharam, eu falei, eu vou fazer a inscrição para eles pararem de falar, porque eu sei que eu não vou passar mesmo, então eu vou lá, faço a prova e vida que segue. E eles desistem dessa ideia. E aí fiz a inscrição, daí falei, meu pai, não vou fazer a prova. Falei, vou reprovar, eu tenho aluno, eu tenho estagiário, vai ser um vexame. Falei, por que que eu me meto nisso? Não vou não vou dar conta. E aí, eu conversando com uns e outros aqui, com colegas até de trabalho, que são muito parceiros, assim, eles, não, cara, vai lá fazer, estuda, você dá conta, sim, a gente te ajuda, vai dar tudo certo, você vai conseguir, você já conseguiu no Rio, você vai conseguir de novo. E eu falei, é verdade. Eu falei, agora já me inscrevi também, não vou largar, não. Vou dar o meu melhor e vou tentar fazer o que tiver ao meu alcance. Se não der, eu sei que eu fiz a minha parte. E se der, melhor ainda. E aí deu certo. Foi difícil pra caramba. Eu peguei e falei, o que que eu vou fazer? Eu tinha 1 mês e meio, que é mais ou menos o que vocês têm agora, né, para prova, 2 meses, vamos colocar assim. Se a prova está prevista para início de dezembro, 3 meses, né, né? teria setembro, outubro, 3 meses, redondinho. E eu foquei em lei seca, que eu não gosto de ler lei seca, nunca tive essa facilidade. Então, como eu lia a lei seca por vias transversas, fazendo questão objetiva, até cansar. Até cansar. 10 vezes o mesmo tema, mas eu estava ali fazendo. E aí eu falei, vou fazer questão, vou reativar a minha assinatura aqui no site que eu usava para fazer. E vou fazer questões e vou botar os informativos em dia. Salvei tudo num pendrive de 2016 para cá. Eu falei, eu preciso ler isso tudo, porque eu lia uma coisa ou outra muito pontual, em pesquisas durante o trabalho. Eu falei, eu preciso ler novamente, ler tudo, com cuidado, porque é o que vem na prova.
e não me atentei para a banca, para nada disso, porque estava desesperada, tentando fazer o que dava. E aí deu certo na primeira fase. Foi então, nesse primeiro momento agora, eu vi até que foi uma das perguntas que o pessoal fez no, nos stories do Instagram, era isso, o que fazer agora, né? Se você acha que não está preparado, ou acha que está mais ou menos, mas tem que decidir, quer fazer a prova, o que fazer? Eu indicaria, se você trabalha ou por alguma razão tem o tempo um pouco mais escasso, foque em questões objetivas, que vão te dar um panorama, você acaba lendo, né, o texto de lei ali dentro das assertivas, dentro da questão, e na leitura de informativos. Isso aí é imprescindível para a primeira fase, ainda que se trate da prova de São Paulo, que é organizada pela VUNESP, mas a princípio, se nada mudar, tradicionalmente quem elabora as questões mesmo da primeira fase é a banca, né? Então, não sai tanto desse perfil lei seca, informativo, eventualmente tem uma outra questão mais particular do tribunal. Geralmente alguma coisa que o órgão especial declarou inconstitucional, algum artigo de um diploma bastante relevante. Hoje mesmo eles iam julgar aquela questão do armamento, da arma branca, enfim, se é constitucional ou não. Isso ia ser decidido pelo órgão especial hoje, eu não acompanhei se foi ou não de fato, se terminou o julgamento, mas possivelmente é algo que vem na prova ou que tem chances de vir, porque tem relevância, né, para o tribunal. Então, na minha prova, eu Aí, lembrei, Lívia, não sei o que bem-vinda que eu... novamente. O pessoal disse que parou quando você estava falando que julgaram a questão da arma branca, que foi bastante importante. Ah, tá. Então, eu não acompanhei, acabei não vendo se eles finalizaram ou não esse julgamento hoje, mas é uma potencial questão de prova, se não na primeira fase, nas sentenças criminais, porque é uma questão que tem relevância hoje dentro do tribunal. Então, essas questões muito próprias, muito particulares do TJ São Paulo, elas não vão ser determinantes para sua aprovação na primeira fase, por exemplo, mas agregam. Quantas vezes a gente não perde na primeira fase por uma questão, né? Então não precisa direcionar o estudo para isso, mas se conseguir passar o olho em uma coisinha ou outra, ou até um material do curso de repente mais voltado para esse ponto, pode auxiliar. O importante é dar uma revisada nas questões objetivas e nas súmulas. Principalmente tem muita súmula nova do STJ em especial, súmula vinculante do STF, e nos informativos. Isso é imprescindível e aí é um estudo que serve não só para o TJ São Paulo, mas também para o TJ em Mato Grosso. Enfim, tem um monte de prova por vir aí. Goiás está para abrir também. Há boatos de que Rio deve abrir ano que vem. Então, isso nunca vai ser um estudo perdido, né? E basicamente é Vi, isso. então tá. Mais ou menos essa história, Bahia, a Mira está lembrando, também vai sair agora, né? Já tem a autorização, inclusive na Bahia, a prova vai ser do CESP. A gente entendeu mais ou menos o seguinte, e eu até anotei alguns pontos que eu reputei interessantes, a gente já começa a responder os alunos. O primeiro ponto, gente, é que ela disse assim: quando eu passei no Paraná, eu prestei, mas havia 5 ou 6 vagas, alguma coisa do tipo. E aí eu falei, gente, eu não passo quando tem 100. Quando tem 5, eu vou passar. Primeiro lugar, e é isso que eu acho que vale a pena você compreender, é que concurso da magistratura, via de regra, não é uma briga por número de vagas constante no edital. Geralmente, o número de aprovados fica abaixo do número de vagas descrito no edital. E quando acontece do número de aprovados ficar um pouco acima, eles acabam chamando também. Então, assim, essa preocupação com o número de vagas, eu entendo que você que está estudando não deve ter. É muito difícil passar. Tem que passar na primeira fase, tem que passar na discursiva, tem que passar na sentença, tem que passar na oral. Preocupe-se em ser aprovado. Não se preocupe com o número de vagas. Segundo ponto que eu quero destacar é, quando ela decide prestar a TJ de São Paulo, a sensação é, eu não acho que eu esteja afiada nesse momento para ir lá fazer uma prova da magistratura.
Essa sensação é uma sensação que me parece comum entre todos nós, entre nós e entre os alunos em geral, que é a sensação de que você não está preparado. Essa sensação vai te acompanhar durante o concurso inteiro. Então, assim, eu me recordo na prova oral, e na minha prova oral eu fui o primeiro lugar, eu me recordo na minha prova oral a sensação de que eu tinha de que eu era uma fraude. Então, eu disse, hoje eles vão me descobrir. Mas você tem mesmo essa sensação. Você fala, gente, na verdade, eu não sei nem como é que eu passei. Eu não sei nem como é que eu cheguei aqui. Imagine se aprovar. Então, tem esse ponto. E o segundo em um momento da vida, a Lívia passa e diz assim, eu vou ter que morar longe da minha família. E eu vou ter que aprender isso. E eu vou ter que aprender a ser feliz com isso. Eu digo assim, quando eu estudava para concurso, eu tenho bastante fé, então eu pedi a Deus o seguinte, que eu fosse onde fosse o melhor para mim. Que essa porta que Deus tivesse, que fosse que se abrisse e pronto. Eu digo assim, subir as escadas é com a gente, que porta que vai abrir lá em cima, aí é com Deus. Você que está aí no interior, eu não sei em que cidade você está, você que está aí em outro estado, São Paulo tem 1/5 da população brasileira, 45 milhões de pessoas, segundo o IBGE, agora divulgado. Você que está aí estudando, qualquer que seja o lugar, qualquer que seja o estado, qualquer que seja a cidade, por menor que seja, por maior que seja, pode ser o seu concurso. Então, grave isso. Pode ser o seu concurso. Se você está estudando, cada dia você está mais próximo da aprovação. Então, pode ser a sua prova. Dia 2 de dezembro, que é a nossa aposta, o dia que deve ser a prova, pode ser a sua prova. Pode ser o seu concurso. Pode ser a sua aprovação. Por que não? Por que não? E se você não tomar a coragem de prestar, mesmo com a sensação de que você não está preparado, você nunca vai passar. Porque a única chance que você tem de passar é prestando a prova. Lívia, consegue me ouvir? Voltou. Ótimo, eu estou te ouvindo. Você me ouve, né? Então, uma das perguntas que fizeram, ouvi. Como saber se eu estou preparado para fazer a prova, se eu faço outro curso ou se eu faço a prova, e a gente nunca vai saber. É bem como você colocou, e é a mesma sensação que eu tinha. Eu sou uma fraude completa. Meu Deus, agora a casa caiu, porque não tem para onde correr. E nas duas provas foi a mesma coisa. E muita gente falava, você já é juíza, você vai lá, você vai tirar de letra. E não, e aí foi pior ainda, porque eu falava, meu Deus, eu não posso falar muita pataquada, porque vai ficar muito feio, né? Porque eu já sou juiz há um tempo, como é que eu vou sentar lá e não saber, às vezes, uma coisa básica, não lembrar de uma coisa que eu teria que estar na ponta da língua. Então, eram momentos diferentes, mas com a mesma pressão, e a gente nunca acha que está pronto. Eu não sei se alguém algum dia achou e falou, não, eu já estou muito pronto, é minha hora de passar agora, porque já estou prontíssimo. Eu acho que não existe essa pessoa, mesmo os mais preparados, os gênios. A gente tem a Marcela, que também deu aula no curso, bem minha amiga, o Samer conhece. A Marcela fez uma prova de magistratura e passou. Ela estudou os 3 anos enquanto era assessora, fez um concurso. Mas a Marcela é uma em 1 milhão. Assim, eu só conhecia a Marcela nessa situação. E olha que eu conheci muita gente nesse meu tempo de concurseira aí, falando com um e outro, eu falo pra caramba. E nunca conheci ninguém assim. Então, essa não é a regra. A regra é sentir que não está preparado. A gente não sabe se está pronto. A gente tem que fazer a nossa parte e se dar a oportunidade de passar. Permitir que aquela prova seja a nossa prova, né? E se você não se inscreve ou fica, não acho que eu estou pronta, eu vou estudar mais um pouquinho, você não se permite. Então, salvo uma questão financeira, realmente de impossibilidade fática de fazer, a prova que é no teu estado, na tua cidade, que é um pouco mais viável, faça. Ah, mas eu não quero defensoria, mas faça. Quantas pessoas não querem defensoria e passam para a defensoria e se encantam com a profissão, ou queriam defensoria e aí fazem uma magistratura por fazer em algum estado e hoje amam ser magistrados e falavam, nossa, eu nem cogitava, só me via defensor público e hoje não me vejo não sendo juiz. Então a prova escolhe a gente faz a nossa parte
prepara o caminho, né? Prepara o terreno e espera a semente brotar. Só que a gente não tem ingerência sobre isso. O momento de brotar a sementinha, o lugar em que ela vai brotar, não sei para quem acredita em Deus, é Deus ou uma força maior, mas não é algo que a gente domina como regra. Eu, pelo menos, sempre converso muito com quem passou e é a realidade da maioria. Então, eu vejo muito essa dúvida, principalmente no pessoal que está começando, e eu acho que não tem resposta. Você nunca vai saber se você está pronto ou não. Em regra, você sempre vai achar que não está. Ui, caiu meu celular. Enfim, é isso. Ó, eu tô com as perguntas aqui que o pessoal fez e a gente começa esse bate-papo. Eu vou seguir mais ou menos a ordem mesmo, tá? E aí, provavelmente, pessoal, a pergunta que vocês têm estará aqui entre as 50 perguntas que a gente separou para responder. Então, em algum momento, a gente vai chegar na sua pergunta, pode ter certeza. Primeira pergunta: acha que vale a pena fazer dia D ou é melhor estudar em casa na véspera do concurso? Eu acho que vai muito de cada um. Eu, por exemplo, em casa, na véspera do concurso, estava mais propensa a deitar e dormir, querer ver série, querer abstrair. Então, quando eu tinha a chance de fazer o dia D, ou porque era perto, ou porque eu já ia estar na cidade na véspera, realmente, eu sempre optei por fazer, porque o hotel era um ambiente, né, desconhecido, eu ficava meio, não ficava à vontade. Então, para o dia D eu ia só eu e Deus, sem caderno, sem livro, sem nada, sentava e relaxava, e ficava ouvindo as aulas. Você sempre relembra muita coisa ou aprende coisas novas, né? Às vezes o professor deu aquela estudada na banca, enfim, traz uma coisinha ali que é um tema do agrado do examinador, e não raras vezes muito caindo na prova, para minha alegria. Então, como eu vi que isso deu certo uma vez, eu sempre ia. É cansativo às vezes, porque é o dia inteiro para muito conteúdo, mas ao mesmo tempo acaba sendo descontraído, né? A gente também acaba ouvindo alguma palavra de motivação, de apoio, que às vezes faz muito bem. Então, eu gosto, eu particularmente gosto, tanto que em São Paulo eu apareci lá, eu lembro que a Lorena e o Jailton levaram um susto. Eles, ué, você vai dar aula também? Eu falei, não, eu vim de aluna mesmo. Aí eles, ué, de aluna? Eu falei, eu vim assistir o dia D que eu vou fazer a prova. Aí eles, não acredito. Eu falei, nem comentei nada, porque vocês iam me julgar, então eu só vim. E eu encontrei vários colegas de concurso, amigos meus, e todo mundo, o que você está fazendo aqui? Você também vai dar aula? Eu falei, não, estou assistindo. Eles, você veio assistir o dia D? Eu falei, vim, porque sempre aproveito alguma coisa, então eu vim. E foi ótimo, porque eu aproveitei mais uma vez. Então, é isso, é muito individual, mas é uma coisa que me agrada. Próxima pergunta, você já tinha respondido, que era como você se preparou para o TJ de São Paulo. Então, vamos para a próxima. Como saber distinguir se eu estou apto a uma reta final ou se eu continuo um estudo para fazer uma base para a prova? Lívia, sua opinião. Realmente essa resposta vai demandar um pouco de senso crítico, mas volta aquilo que a gente falou, né? A gente sempre tende a responder que não está pronto, que precisa sempre de uma base maior, precisa ler mais um livrinho, mais um resuminho. E às vezes não precisa mais, porque é o que eu falo muito com meus estagiários, coitados, eles sofrem muito me ouvindo. Porque eles estão estudando para concurso e eu fico buzinando. Eu falo, cara, eu queria tanto alguém para me falar as coisas quando eu estava igual a vocês e eu tinha que ficar indo atrás. Então me ouçam, eu fico falando um monte de besteira. Você não precisa, para o concurso público, você não precisa de um estudo aprofundado, muito denso, em todas as matérias, em todos os tópicos de cada matéria. Você precisa conhecer minimamente, de maneira, né, razoável, não tão rasa, um pouco de tudo. Não adianta você saber tudo de civil e não saber tributário eleitoral empresarial, porque não gosta, enfim. Você precisa ser mediano em tudo. E aí, conforme o estudo vai avançando em uma coisa ou outra, você adentra um pouco mais, você esmiuça um pouco mais, conforme a tua afinidade. Então, às vezes a gente pensa que precisa de uma base ainda maior, e eu fiquei muito tempo nessa. Muito tempo. Porque eu achava que eu precisava ler a coleção, o tratado, o Ponte de Miranda todo, para saber se viu, e começar a saber se viu, senão não ia passar, porque o juiz tem que saber. E não tem, depois de perder, não perder tempo, mas levar muitos anos lendo muita coisa
e não vendo tanto resultado, eu fui talhando, né, o meu estudo e fui vendo que eu podia ter abreviado um pouco a aprovação se eu tivesse seguido caminhos mais direcionados, né? Um pouco, talvez, menos paranoicos, vamos dizer assim. Então, Eu, acho que é isso, passa o reta final, né? É um é, estudo que não é eu perdido. vou, sem dúvidas, um estudo de um curso intensivo, que é essa nossa reta final, o TJ de São Paulo, vai ter uma peculiaridade nesse curso que a gente está montando. Eu vou falar ao final da live, mas assim, que vai atender a necessidade de quem está ficando por mais pontos e de quem está ficando por poucos pontos. Mas quando você precisa avaliar se você está preparado para fazer só um curso intensivo ou se o seu problema é estrutural, ou seja, se você precisa tapar o buraco ou se o seu caso é para recapear a pista mesmo, você precisa fazer, como a Lívia disse, tem que ter senso crítico. Então, eu acho que vale a pena você pegar algumas provas, resolver essas provas e aí você vá lá e confira a sua distância para o ponto de corte. Se a sua distância para o ponto de corte está ficando superior a 20 pontos, quer dizer que o seu problema é estrutural ainda, não é um detalhe. Então você precisa formar uma base. Às vezes, quando a distância é de 10 pontos, não é mais base. Pode ser detalhe, apesar de 10 pontos ser uma distância relevante, mas pode ser base. Porque veja você o seguinte, se você está fazendo 7 de 10, 6 de 10 em civil e o ponto de corte foi 70, quer dizer que você está acertando 60% de civil. 6 de 10 em civil, 6 de 10 em penal, 6 de 10 em processo penal, 6 de 10 em constitucional. Quer dizer que se você melhorar um pouquinho em cada uma dessas disciplinas, você vai ser aprovado. Então, nesse caso, vale a pena fazer o curso intensivo. Lívia, quer falar alguma coisa? Isso, quero, porque eu queria falar uma coisa que eu fazia muito e não faço. E eu demorei tanto para conseguir essa maturidade de não fazer. Às vezes, esses 10 pontos, ou às vezes até menos, a gente fica muito tempo preso aí nessa faixa de Gaza que eu chamo, né? Até conseguir chegar no corte ou passar do corte. E isso se deve, às vezes, não é a conteúdo jurídico, é a insegurança mesmo. Quantas vezes e isso sim, eu fazia isso, e vários colegas concurseiros faziam também, e lamentávamos juntos depois. A gente marcava a questão e depois vou revisar. E revisava e trocava da certa para errada. E eu marcava no papelzinho no gabarito provisório. Tinha marcado A, mudei para B. Botava uma barra que era o primeiro e o que eu troquei. E, inevitavelmente, eu sempre trocava, ou em 99% das hipóteses, da certa para errada. E tem todo um estudo sobre isso. Geralmente, quando você bate o olho na questão, salvo se for algo muito grotesco, né? Assim, realmente não vi que era o incorreto, então errei mesmo, vou revisar. Mas coisa de ficar viajando, de falar, não, isso aqui também tá certo. Também tem quem fale isso aqui naquele livro, um autor tal. Então, e criar uma dúvida numa questão que é literalmente objetiva, não dá certo. E às vezes a gente fica muito tempo aí por 10, 5 questões porque tá fazendo isso. Quando você vai ver, você fez isso em 10, 8 questões e podia ter ido para a segunda fase se tivesse confiado no que você bateu o olho e achou que era, mas aí vem alguma coisinha aqui e fica falando, você troca e troca para errada. Então isso às vezes é insegurança nossa, acreditar mais em você, tentar não mudar, assim, a não ser que você tenha certeza que, lembrei, tá errado mesmo, eu vi alguma coisa que é a outra, com certeza. Não troque, confie em vocês, porque geralmente a gente troca para errado. Era isso que eu queria falar. Ó, tem uma pergunta aqui que é: faltam 100 dias para a prova. Qual método deve ser adotado? A Lívia falou mais ou menos como ela estudou, né? E aí eu vou dizer para vocês a minha opinião e a Lívia dá a opinião dela também, o que eu faria e como a gente pensou o curso. E aí a Lívia fique à vontade. E aí vamos avançando nas perguntas aqui. O que eu faria? Eu acho que essa pergunta é muito inteligente. Se eu estivesse no seu lugar, o que eu faria? Isso é empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, se eu fosse prestar o concurso hoje, eu iria
Ó, o concurso vai ser daqui a 100 dias, a comissão já falou, o próprio tribunal já falou isso. Então deve ser no dia 2 de dezembro. Como é que eu faria hoje? Eu iria imprimir uma prova da magistratura relativamente recente e eu resolveria essa prova. Tanto é que a gente colocou isso no curso intensivo do TJ de São Paulo. O sujeito vai receber uma prova da magistratura estadual para resolver e para mandar o cartão de respostas para o curso. Qual é a ideia? Você tem que saber o seu nível de desempenho atual. Então, assim, quem é você nessa prova neste momento? Você é um sujeito que está fazendo 77 quando o ponto de corte é 78? Ou você é alguém que está fazendo 57 quando o ponto de corte é 78? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu faria uma autoanálise. Qual é a ideia? Em que matérias eu tenho maior dificuldade? Eu já passei em alguma primeira fase? Como tem sido o meu estudo? E como é que as pessoas que passam estudam? Essas são perguntas inteligentes. Porque se você pegar a história da Lívia, se você pegar a minha história, é mais ou menos assim. Eu ia atrás de quem tinha passado e perguntava, como é que você passou? Aí a pessoa dizia, eu fiz assim, assim, assado. Aí eu falei, então eu vou fazer a mesma coisa. E fazia e dava certo. Então, a Lívia fez isso, eu fiz isso com o Marcelo Forle Fortuna, que hoje é juiz em São Paulo, você vai conhecer, foi promotor em Goiás. Eu tinha 17 anos e cruzei com ele num hotel, estava no hotel com a cabeça raspada, ele perguntou para que eu tinha passado, eu disse para direito, ele estava fazendo a prova de tribuna do Ministério Público de Goiás, eu tinha passado na oral, disse, olha, eu vou te dar uma dica, aí ele me deu as dicas lá, de sinopse, de não sei o quê, eu adotei, fui e segui aquela linha e passei. Então, eu faria isso. Como é que as pessoas que passam estudam? Vou fazer igual. Por isso que no nosso curso, o que a gente fez? O sujeito vai, além de fazer a prova e enviar, ele vai preencher um questionário detalhado contando a vida dele. Eu tenho 4 horas por dia de estudo, nunca passei na primeira fase, eu já passei uma vez. Eu tenho dificuldade em constitucional e penal, eu saí bem dessa prova, mas foi sorte. Na prova que eu fiz, geralmente eu tenho uma enorme dificuldade nessas duas disciplinas. A gente vai pegar isso tudo e vai mandar para a Roberta Campos, que foi minha aluna pessoal, e que foi aprovado na magistratura do Tribunal de Justiça do Sergipe. A Roberta é um doce de pessoa, extremamente comprometida, extremamente séria. Se não fosse séria, não estaria com a gente. E aí ela vai montar o seu plano de estudos daqui até a data da prova. Para você seguir de acordo com a sua realidade, de acordo com as suas eficiências, de acordo com aquilo que você precisa. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que eu faria? Eu preciso resolver meus problemas estruturais. Quais são meus problemas estruturais? Constitucional e penal? Por exemplo? Sim. Então, eu vou estudar essas disciplinas nesse momento. Porque preste atenção num ponto. Pensando nisso, a gente vai liberar o acesso para o aluno a partir de amanhã, para o aluno que se matricular hoje, para ele ter 30 dias de acesso ao Mais 18 Extreme. Para ele já resolver problemas estruturais, porque o Mais 18 Extreme é o melhor curso do Brasil disparado. O segundo melhor está longe, está longe. E aí, para ele ter esse acesso durante 30 dias, para ele poder resolver esse problema estrutural. Agora, veja um ponto, eu fazia isso, a Lívia, se fizer diferente, pode até falar, a Lívia, fique à vontade. O que acontece? Às vezes, se você estudar direito eleitoral hoje, daqui a 90 dias, você não sabe. O sujeito passa no concurso da magistratura sem dominar direito eleitoral. Ele estuda próximo da prova, e vai. E isso é comum em matérias pequenas, por exemplo, eleitoral, ECA, ambiental. O sujeito faz um estudo mais próximo da prova. Hoje, eu conversei com o Bruno Gaspar, que é promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro e que é professor de Direito Eleitoral da Emerge, da Escola da Magistratura do Rio, que a Lívia fez. Disse, Bruno, eu preciso que você venha a Brasília em outubro para gravar. Ele vai gravar as aulas do Mais 18 Extreme. Ele vai gravar as aulas todas de eleitoral e ele vai gravar um módulo completo de eleitoral. E a gente vai disponibilizar no curso, para o curso intensivo do TJ de São Paulo. Por quê? Porque eu quero que você, mais próximo da prova, em novembro, mais ou menos, assista às aulas de eleitoral. Quanto mais próximo da prova você estudar eleitoral, ambiental, ECA e CDC, na minha visão, CDC é uma matéria mais tranquila, mas mais próximo,
você vai fechar essas matérias. Especialmente CDC e ECA, que são matérias que o que cai relativamente é pouco, porque o que cai basicamente, não é só isso, mas basicamente é o ECA e o CDC. Então, se você, na semana da prova, se der o trabalho de ler o ECA e o CDC, você vai muito bem. Então, assim, essa é uma visão do que eu faria. E aí a gente montou o curso seguindo essa lógica para que você chegue preparado. Inclusive, a Lívia está aqui de prova. Ontem eu liguei para a Lívia e ontem eu liguei para o João Costa Neto, que é colega da Lívia, e que é genial também, né? O João Costa Neto é genial. Você lê o currículo dele, você fala, isso aqui é mentira, não pode ser uma pessoa, tal. Ela não é, Lívia, isso aqui não é um ser humano. Bem isso. Aí eu liguei para o João e liguei para a Lívia para pegar sugestões. Disse, ó, que sugestão que você tem para o curso? O que você acha que é importante? E a gente foi construindo o curso. Lívia, vou colocar isso que você sugeriu. A gente está construiu o curso com base nessas sugestões de quem acabou de ser aprovado no TJ de São Paulo. Então, assim, respondendo a pergunta sobre a estratégia para os próximos 100 dias, a gente pensou o curso está sendo lançado hoje, inclusive você já encontra ele disponível no site nesse momento. Bom, Lívia, a próxima pergunta é: qual a estratégia para quem ainda não esgotou o edital da magistratura? Lívia, a resposta. Correr atrás do tempo perdido. Tem que acelerar. Eu ia até falar, eu vi que alguém perguntou, acho que foi a Silvia, perguntou aqui, é que eu não sei mexer muito aqui ainda, mas ela perguntou dica de como fazer estudo, enfim, uma coisa que eu fazia que me ajudou muito, que como eu falei, não era muito fã de ler a lei seca ali seguida. Conforme eu fazia as questões objetivas, eu costumava separar por tema, né? Tipo, hoje vou fazer crimes contra a pessoa. Tudo que aparecia daquilo no site, era a minha meta ali daquele tópico. E aí, conforme eu via que um artigo era resposta de pelo menos 5 questões diferentes que eu fazia, eu pegava o meu vadimeco e fazia uma bolinha pequenininha do lado daquele artigo. Aí, mais 5 perguntas, a resposta foi esse mesmo artigo. Eu falava, nossa, esse é muito querido, né? Vou fazer outra bolinha. E tinha artigo que tinha bolinha pra caramba, meu código era muito doido. E aí, nas vésperas da prova, 2 semanas antes, geralmente, eu pegava as leis especiais, lei de tortura, crimes hediondos, LEP, são leis menores, e eu lia preferencialmente, como o tempo era curto, eu lia só esses artigos das bolinhas, porque eles eram os mais com maior incidência nas provas de magistratura de modo geral. Às vezes eu até fazia MP, defensoria também, para poder analisar, né, o que estava sendo cobrado. E me ajudava demais, porque invariavelmente são os mais cobrados por razões de toda sorte, que nunca saberemos, mas eles estão sempre lá. E quando cai, a lei de licitações é imensa. Então, às vezes você vai ler a lei de cabo a rabo, muita coisa ali que nunca vai cair, porque ela está perdida ali no meio, enfim, está interligada com outros artigos mais secundários, e você está lendo à toa. Podia estar lendo o que efetivamente é cobrado, né? Se cair uma ou outra inovação, provavelmente vai pegar todo mundo de calça curta, não só você. Aí é um ou outro que vai acertar. Mas o que todo mundo acerta, você tem que acertar também. Ou pelo menos a maioria. Porque senão você já sai muito para trás, né? Então eu comecei a fazer isso da bolinha e me ajudou muito. Daí eu ficava com aquele meu vadimeco minha vida. Toda a prova eu ia com ele, todo sambado, todo cheio de coisinha escrita, mas eu ficava, às vezes, quando eu não ia no dia D, ou porque não tinha na cidade, alguma coisa, eu ficava no hotel lendo isso aí. Fazia isso com as súmulas também. Então é uma dica que eu achei que me ajudou muito e que otimiza muito a leitura da lei num momento pré-prova. Perfeito. Bom, vamos lá. Essa aí, Lívia, eu acho que você vai responder tranquilamente. Acho que a gente comunga da mesma opinião. É preciso estudar súmula do TJ de São Paulo para a primeira fase? Na verdade, as súmulas do TJ de São Paulo, elas não são tantas e elas não destoam muito do que o STJ segue. Então, você lendo as súmulas do STJ, na maior parte dos casos, vai estar na linha do TJ de São Paulo. Se tiver tempo sobrando, quiser passar o olho ali, não são tantas.
mas não é nada assim que o estudo regular não fosse te levar para aquele mesmo caminho. Como regra, não tem nada muito fora do comum, não. Então, não acho que seja uma necessidade, mas vale a pena passar o olho. Tá. Lívia, eu vou tentar falar mais baixo. Estão falando que meu áudio está um pouco baixo. Aliás, vou falar Ai, mais meu Deus, alto. será que vai mais alto? Não, o meu. O seu tá Será que bom. o meu tá dando para ouvir? O seu tá perfeito. É o meu que tá ruim, mas ainda bem que é o meu, porque a pergunta é para você responder mesmo. Tá A bom. próxima pergunta é a seguinte: data possível da primeira fase, a gente está imaginando 2 de dezembro. Essa. Fazendo os Começo de cálculos. dezembro. Isso, a gente está pensando nesse começo de dezembro. Vamos lá. Próxima pergunta. A próxima é difícil. Preciso marcar minhas férias. Quando será a segunda fase? Não dá para saber. Lívia, Só Deus e a banca. quantas matérias estudar por dia? Isso é muito pessoal de cada um, né? Geralmente a maioria dos colegas com quem eu converso estudam uma ou duas disciplinas, duas que tenham alguma correlação, tipo civil, processo civil, penal, processo penal, ou tiram um dia para estudar matérias menores, tipo ECA, CDC, eleitoral, e todas num dia. Eu, por exemplo, não tinha regra nenhuma, meu estudo era muito bagunçado, assim. Eu sou muito acelerada, então eu estava às vezes lendo civil, daí eu lembrava, falei, eu vi alguma coisa de penal que saiu no site. O que era mesmo? Daí eu levantava e ia procurar no site para ler a notícia. Era eu ficava tentando preencher pontos, tipo numa folha branca, em vez de eu seguir, eu ia fazendo pontinho nela de maneira esparsa. Meu estudo era bem assim. Então, tinha dia que eu ficava o dia inteiro lendo uma matéria, tinha dia que eu começava, a matéria tava um saco, eu não tava num dia bom, e eu falava, não vou estudar isso aqui não, que eu não sou obrigada. E mudava para CDC, que eu gosto mais, então era uma coisa mais prazerosa para mim. Então, isso é muito pessoal de cada um. É importante, nesse caso, eu acho que para quem está começando, de repente, o pessoal me pergunta muito no privado, até nem consegui responder todo mundo, porque foi muita mensagem, questão de coach, de curso. Para quem está bem no começo do estudo, eu acho que pode ajudar sim um curso, pelo menos que tenha, né, uma programação das aulas, da matéria, você consegue se guiar melhor. Pelo menos tentar estudar a matéria que você viu no curso, né, revisar ali o caderno, dar uma direcionada. Para quem já está mais avançado, é realmente ver onde você tem mais deficiência, não relegar eleitoral, empresarial, tributário, porque são disciplinas que fazem diferença, porque a maioria não gosta. Todo mundo gosta de penal, menos eu. Todo mundo gosta de civil, de CDC, então todo mundo estuda isso. Então você está só fazendo ali o que a maioria faz. E aí, quando você vai e sabe bem eleitoral, fala, não, eleitoral o que vier eu fecho, tributário eu fecho, ou pelo menos chego muito próximo de fechar todas as questões empresarial, pô, adoro. Não sei se alguém adora, eu gosto. E foi muito bom. Eu desenvolvi um amor por empresarial, porque eu não gostava, e Você está passei falando, a ver com o coração aberto. você E tá me ajudou falando muito. de empresarial. Eu conversava com o André Santa Cruz, que se tornou um grande amigo, e eu disse para ele o seguinte: nós vamos fazer uma live para ele contar para vocês como é que ele entrou nessa de direito empresarial. É muito legal, é muito interessante. E hoje ele é uma referência nacional empresarial. Inclusive, ele vai estar no nosso curso intensivo de empresarial. A gente colocou um módulo completo de direito empresarial com o André Santa Cruz. As aulas estão terminando de ser gravadas agora, inclusive, foram gravadas em junho, julho e agosto, que a gente colocou um módulo completo para o aluno. E aí ele tem que contar essa história que é muito, muito E é interessante. uma matéria muito relevante, de fato. No dia a dia do juiz mesmo, Samara é juiz também sabe. É muito importante você saber ali a base de direito societário, você saber bem títulos de crédito, conhecer a legislação específica, porque muitas vezes é, os atores processuais não conhecem. Então, até para você fazer uma sentença bem feita, evitar recurso, evitar reforma, ou até cassação, enfim, é importante. Se você não aprender antes ou no curso ali do concurso, na hora de trabalhar você vai ter que sentar e aprender. Então, é questão de encontrar um professor que traga a matéria de uma maneira mais agradável, mais palatável,
e que desenvolva essa abertura aí do nosso coração, da nossa cabeça para a matéria de empresarial, que foi o que aconteceu comigo, graças a Deus, e nos concursos me ajudou muito, porque eu via que coisas que não eram difíceis, mas a maioria errava, eu conseguia acertar. Errava algumas bobeiras de outras matérias, mas em empresarial eu ia bem. Então eu via que fazia diferença. Então não renegar disciplinas mais chatas, vamos dizer assim. Eu vou aproveitar aqui deixa para responder uma pergunta que chegou aqui, que é assim: os materiais escritos serão novos ou os mesmos já utilizados em cursos anteriores? Então vamos lá. Como é um curso para magistratura, então a gente vai se valer do material base para magistratura. Mas esse material tem sido atualizado agora constantemente, em razão da comissão que a gente instituiu, que é a Copan, Comissão Permanente de Aperfeiçoamento e Atualização do Material. E, além disso, nós contratamos e conversamos com o professor Rodrigo, que é o promotor de justiça no PDFT e que dá aula de ECA, e com o Bruno Gaspar, que é de eleitoral, em razão das alterações, eu vou falar mais alto porque as pessoas não estão ouvindo muito minha voz, em razão das alterações que em ECA eleitoral surgiram, eles firmaram compromisso de até metade de setembro. Então, até metade de setembro, eles vão enviar o material completo nosso, todo revisado e todos com pontos assim, caiu em prova e destacando os itens que caíram e todo atualizado. Então, tanto ECA quanto eleitoral esses materiais todos estão sendo atualizados pelos próprios professores neste momento e os outros pela própria comissão. Então, assim, o material, eu tenho convicção de que vai ser um material muito, muito bom. Ao ponto de, olha a minha afirmação, ao ponto de, se o indivíduo não tiver tempo para estudar por outros materiais, ele poder adotar exclusivamente esses materiais teóricos fornecidos pelo curso. Então, assim, é de uma seriedade muito grande. O de penal está de acordo com o decreto de julho de 2018, para você ter uma ideia, o de penal geral que eu acabei de receber. Então, assim, vai ser muito, muito, muito bom. Bom, pergunta essa a Lívia já respondeu, que é assim: você trabalhar, que dica você daria para quem trabalha e estuda? É possível passar com dupla jornada, Lívia? Gente, é possível. É quase impossível. Mentira, é possível. É cansativo, demanda não uma renúncia, uma organização maior. Às vezes, algumas renúncias, mas super dá. Eu teve um período ali durante a Emerge que eu acordava 5 horas da manhã para estar lá dentro do horário, porque tinha uma catraca lá, que tinha que passar a carteirinha no horário, e eu morria de medo do trânsito e das barcas, de ter algum problema. Então, eu acordava super cedo, ia para a Emerge, de tarde eu trabalhava como juíza leiga, fazia minha pauta de audiência, adiantava os projetos de sentença. À noite eu ia de ônibus para a UERJ, trabalhava lá no escritório modelo até 10 horas da noite, pegava outro ônibus para Itaipu, e aí era toda uma saga voltar para Niterói. Eu chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia, morta. Às vezes eu escolhia entre tomar banho ou comer, porque eu não tinha forças para fazer os dois. E dava. E no dia seguinte, 5 horas, estava de pé de novo, e o corpo vai entrando no ritmo. E isso tudo é muito importante. Eu acho que trabalhar ou ter alguma atividade paralela, na época eu ainda fazia um trabalho num clube que faz trabalho social do Rotary, um braço do Rotary. Então eu ainda vivia envolvida com esses projetos de fim de semana, ia fazer as coisas. E parece que não dá tempo. Todo mundo ficava, não sei como é que você consegue. Você faz 500 coisas ao mesmo tempo, mas dá tempo. É só você querer. É só se organizar. Né? A gente arruma tempo. E isso é E eu legal vejo que porque... hoje. Oi, Eu tá estou dizendo, isso travando é aqui, mas. legal. Está me ouvindo, Lívia? Agora tô. Estou dizendo o seguinte, isso é muito legal pelo seguinte, quem não faz nada acha que não consegue compreender como alguém pode fazer tanto e fazer tantas atividades. Isso demanda concentração,
força de vontade e foco. Você consegue. Se você pensar o seu dia, você consegue. Falta, às vezes, vontade, falta, às vezes, disciplina, falta, às vezes, foco. Mas tempo não falta. Vou dar um dado que é do meu concurso. E que é uma coincidência, nem todo concurso é assim, mas no meu concurso, fomos 22 aprovados da magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios. Todos os 22 trabalhavam. Todos eram analistas, advogado da União, Lucas Salles era advogado da União, Clarice era analista, outros, todos. Um era juiz leigo no Rio, meu amigo Arthur Laster. Então, assim, todos trabalhavam. E isso é muito legal, porque e passado no concurso já deve ter, que é um concurso dificílimo para a magistratura. Então, entenda que o fato de você trabalhar não impede e nem serve como desculpa para não estudar. Entendeu? Não, muito pelo contrário. Eu acho que quando você passa e você trabalha, e você rala mais, o sentimento de conquista é tão maior, não que de quem não trabalha não seja, mas assim, de você lembrar tudo que você passou, todos os questionamentos, e ver que conseguiu vencer. E é muito bom. Hoje eu até estava escrevendo para um blog de um amigo que me pediu uns depoimentos. E eu tava vendo, eu falei, gente, que legal, né? Eu nunca sonhei em passar em primeiro, não achei que eu tinha a menor chance em lugar nenhum, muito menos no maior tribunal do país. E então foi uma surpresa tão grata, porque não foi nem assim, eu tive notas razoáveis, ali na segunda fase minha nota foi boa, nas sentenças 7 e pouquinho em cada uma, tava ok. Mas o que me botou em primeiro lugar foi a prova de títulos. E o que eram os meus títulos? Eram o espelho de tudo que eu fiz na vida. De quando eu fui conciliadora, de quando eu fui juíza leiga, do trabalho na UERJ, do estágio na Emerge, entre N outras coisas que se somaram e me levaram até ali. Pós-graduação, toda oportunidade que surgia para mim, eu tentava abraçar. Às vezes eu não sabia como eu ia dar conta. Falava, meu Deus do céu, tô lascada. Não tem tempo, mas eu tô aceitando, tô fazendo. Eu topava tudo. Eu falava, se Deus botou pra mim e eu tô com saúde, eu vou tentar. Se não der certo, eu tentei e não deu. Mas eu tentava abraçar tudo que surgia de chance. E isso me oportunizou conseguir uma nota expressiva na prova de títulos, que foi o que me levou ao primeiro lugar. Somando as outras, lógico. Mas foi uma nota bem diferenciada, tirando a do João, que não conto, né? Por razões óbvias. Mas foi isso. Eu falei, que legal, né? Eu falei, quantas vezes eu reclamei? E falei, por que que eu faço tanta coisa, meu Deus? Por que que eu tenho que passar por isso tudo, trabalhar tanto? Por que que, né? Não posso só estudar? E me questionei muito, né? E eu vi que, no fim, era um propósito maior, era uma coisa maior. E foi um puta presente, assim, de Deus. Eu fiquei muito feliz em pensar que é por aquilo ali. Não vai ninguém falar que é porque eu sou juíza, porque a banca me favoreceu. O que realmente me levou ao primeiro lugar é objetivamente comprovável. É o reflexo de tudo que eu fiz a minha vida inteira, desde a faculdade, pensando nesse concurso, pensando nesse cargo. E é isso. Muito legal, Lívia. Muito legal. Quer dizer, a sua história te conduziu ao primeiro lugar. E me valendo disso, respondendo uma pergunta, quantas horas por dia seria necessário para o curso intensivo? Eu acho que para o concurso, casando o concurso intensivo, se você for uma pessoa que tiver 20 horas por semana para estudar, 20 horas por semana para estudar, vale a pena, tá? Então você tem que procurar 20 horas por semana para estudar, pelo menos, né, daqui até a prova. Eu acho que é um tanto razoável. Tem uma pergunta aqui, Lívia, que é assim: sou negro, hoje com média de 62% de acertos. Qual a melhor estratégia? Quer dizer, ele vai passar, não passa? O que você acha? Eu não peguei o começo. O que que foi no começo? Estava abaixo aqui. Olha, eu sou negro e estou com 62% de acertos. E aí, qual a melhor estratégia? Essa questão da cota, ela é variável de tribunal para tribunal.
né? Existem tribunais que adotam estritamente ali a Resolução 75 não, perdão, a lei das cotas, eu não sei se está na Resolução 75 ou em outra do CNJ, e que você tem que fazer 60% da prova, né? Então, 60 pontos, e 30% em cada bloco de questões, né? Cada bloco de matérias. Então, ele, a princípio, conseguiria avançar para as fases seguintes. Ele está fazendo 62%, né, de 100, está dentro. Mas alguns tribunais têm implementado a cota da cota, ou a cláusula de barreira da cota, para tentar tornar um pouco mais equânime essa relação aí entre a lista geral e a lista dos cotistas. Por exemplo, no TJ de São Paulo foi 79 o corte e para o cotista 60. Então, uma diferença muito grande, gerou um número muito grande de candidatos na segunda fase, uma demora na correção das provas. E aí alguns tribunais, até porque existe a cláusula de barreira, né, na lista geral, conforme o número de inscritos, tem estipulado que a nota de corte da cota vai ser um percentual da nota de corte geral, ou um percentual do número que for na geral para a segunda fase, aí vai ver ali na cota qual fica o corte da cota. Então, se for um tribunal que adota essa sistemática, nesse caso ele teria que ver aí, dar uma melhorada para tentar subir um pouco a pontuação, o percentual de acertos. Em não sendo, a gente volta para 60, só que é aquela questão, né? A cota só ajuda na primeira fase. Na segunda fase, nas sentenças e na oral, você precisa tirar a mesmíssima nota que todo mundo que passou na geral, né? Sem a cota. É difícil. Então, tem bônus e ônus. Assim, você tem uma facilidade na primeira fase, mas em tese é uma facilidade que já te coloca em uma desvantagem na fase posterior, em tese, né? Porque se presume que se você fez 60 e o cara fez 79, você está entrando na segunda fase para competir com uma pessoa que, teoricamente, está mais preparada que você, ao menos pelo espelho do resultado objetivo. Então, nesse meio tempo, você precisa dar um gás, correr um pouco atrás, estudar bem a banca, tentar, né, chegar para brigar com o pessoal, porque aí não tem mais cota. A cota é só realmente na primeira. Então, acho que se colocar numa zona de conforto, de que só preciso fazer 60, eu acho que não é válido. Tem que sempre fazer o melhor, fazer mais, sabe? Como se não tivesse a cota, fazer a sua parte. A cota vai Luísa, ajudar, mas tentar sempre aumentar. temos aqui 5 perguntas que, na verdade, traduzem a mesma pergunta. É a seguinte, vamos lá. Como desencantar na primeira fase, ou na primeira fase? Como aumentar a pontuação e sair dos 60%? Como passar na primeira fase? Como aumentar os pontos que eu tiro? E aí, qual é a sua sugestão? O sujeito está precisando melhorar a pontuação. Eu tenho uma, você diz a sua, depois eu digo a minha. Ah, eu tava ouvindo as perguntas aqui, parecia eu me questionando há uns anos atrás. O que é que eu preciso fazer, meu Deus? E para mim foi o que funcionou, para muita gente foi o que funcionou. Foi quando eu mudei o meu jeito de estudar e vi resultado. Óbvio que resultado que já vinha de um estudo acumulado, fazer questão objetiva e lei seca. Assim, lei seca e informativo, imprescindível. Pode ser que nem caia na tua prova informativo, mas ele tem que estar, seja para sentença, seja para uma prova oral, em dia com informativo, afiado na questão objetiva. E aí não é nem questão de matéria, é questão também de treinar a questão objetiva. Marque a incorreta ou correta, eu errava muito isso. Lia correndo, daí depois eu vi e falava, não é incorreta, ou marque a correta, salvo, ou estão corretas as alternativas, salvo, e você lê correndo e errar a questão boba, assim. Então, você treinando muito, você vai já trabalhando o cérebro, você bate o olho, isso daí já não te pega mais, um incorreta, um exceto, um salvo, e você vai ganhando tempo de prova. Eu comecei a fazer prova bem mais rápido, quando eu aumentei muito o meu volume de questões objetivas ali no estudo, comecei a diminuir meu tempo de prova. Então, assim, para a primeira fase, eu, pelo menos, só desencantei, e outros amigos que também já passaram e estavam agarrados nessa fase bendita, foi quando a gente começou a direcionar 70% do estudo para a questão objetiva e informativa. Se eu Lívia, tivesse uma dica para dar hoje, eu daria essa. lei seca e informativo?
Sim. Sem É, deixar de ler um livro, um claro, caderno, enfim, mas eu o vou dar foco a minha sugestão. Posso? deve. É o seguinte, eu penso assim, se você está se sentindo estagnado nesse momento, o que eu faria é aumentar um pouco a carga, se possível, e se não for possível, aumentar o número de exercícios que você resolve. Então, para a prova objetiva, é exercício. Então, se você aumentar o número de exercícios que você faz, você vai chegar na prova e vai ter um desempenho muito melhor. Agora, preste atenção num ponto em relação a exercícios. O que a gente costuma fazer? Ah, vou resolver exercícios. Aí você resolve 10, aí olha alguma coisa no WhatsApp, ou responde alguém, ou levanta, pega uma água, faz mais 20, come um chocolate, para, não sei o quê. Isso é o que a gente costuma fazer, e é bom. Mas eu quero que você, para essa prova do TJ de São Paulo, esteja adaptado à questão do tempo, teste do tempo. Então, o que eu falei e que eu pensei e conversei com o pessoal do curso? Sabe quantas questões objetivas criadas e comentadas pelo curso você vai ter no intensivo do DJ de São Paulo? 1.000 questões. 1.000 questões objetivas criadas e comentadas pelo curso. Isso é muita coisa. Como é que a gente vai fazer? Vai distribuir em 10 simulados semanais. Cada sábado você vai receber um simulado para fazer de 100 questões. Como é que você vai fazer? Preste atenção. Receber o simulado é para você entrar no quarto, no escritório, na biblioteca, no centro de estudos, do CPURES em São Paulo, em Goiânia, em qualquer um desses lugares. Vai sentar e vai simular a prova. Você vai pegar uma água, vai pegar caneta, vai pegar cronômetro e vai começar. Eu não sei a resposta dessa questão. Eu anoto, não sei, não sei e vou fazendo. Terminei de fazer a prova, eu vou pegar o espelho, depois que eu vou ler o comentário, depois que eu vou ver o gabarito e vou ver quantos pontos eu tirei. Fiz 70% da prova, então, pô, tô legal. Tô na briga, tô melhorando, eu tô competindo. Aí você faz uma análise do que você errou e entende por que você errou aquilo. E o que você acertar chutando, também você olha por que você acertou chutando. Para você melhorar o seu desempenho. Com isso, você desenvolve algumas coisas importantes. Primeiro, tempo de prova. Você vai saber o tempo da prova para você realizar a prova do concurso. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai aprender a lidar com uma sensação que é muito comum na prova, que é a sensação de eu não sei a resposta. E agora? E agora eu vou ter que marcar uma delas. Agora eu vou ter que construir um raciocínio jurídico. Porque se você, cada vez que não sabe a resposta, abre lá para ver o nosso comentário ou gabarito, você não desenvolve essa capacidade de construção de um raciocínio jurídico quando você não sabe a resposta. Então, tem que responder mesmo sem saber. Depois você vai olhar. E aí você vai aprender a lidar com essas emoções. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois de você fazer 10 provas pelo curso, 1.000 questões objetivas pelo curso, a 11ª vai ser do TJ de São Paulo. Você vai chegar lá, seu corpo já está adaptado àquela realidade de parar o momento do fim de semana para fazer a prova. Você já está acostumado com a carga horária, já está acostumado com a pressão, já está acostumado com a sensação de não saber a resposta. E aí você vai fazer a prova com maior tranquilidade, senso de controle. Porque eu já vi, com certeza a Lívia conhece também, gente que não passa na primeira fase e diz assim, você não acredita, sabe? Eu não passei por 3 pontos, mas quando faltavam 10 questões para terminar a prova, acabou o tempo. Então eu tive que chutar tudo no cartão de resposta, as últimas 10 questões, porque o fiscal já ia recolher. E aí, quando eu vi, nossa, se eu tivesse feito essas 10 questões, eu teria passado, não acredito. Você sabe por quê? Porque o sujeito não treinou em casa a tempo.
ele não sabia uma questão de civil e ficou 2 horas pensando em paternidade socioafetiva na prova de civil e não foi fazer a prova de penal, que era próxima. Então, assim, tem que ter gestão do tempo. A vida é tempo, é gestão do tempo. Então, por isso que eu reputo importantíssimos os exercícios. Até me exaltei aqui, porque eu sou entusiasta dessa ideia da gestão do tempo aqui. Saber se quem adquiriu o intensivo do TJMT serve para a magistratura de São Paulo, com certeza serve. Você está estudando para a magistratura, isso vai ser aplicável para o concurso do TJ de São Paulo e para qualquer concurso da magistratura. Saber sobre os examinadores na segunda fase me parece essencial. Lívia pode dar opinião. Na primeira fase, em algumas matérias, pode ser importante. A gente tem tido esse cuidado. Inclusive, eu falei com o João ontem, João Costa Neto, que foi aprovado em 4º lugar no concurso da Lívia e tem um currículo mais impressionante que eu já vi na vida. O João, depois você lê a história do João, entra no site. É fantástico, é um negócio fora do normal. Já está no site já. O que eu quero dizer é que o João falou assim, Summer, parece que trocaram o examinador de administrativo para esse concurso do 138. E eu estou analisando e a visão desse novo examinador é completamente diferente da visão do outro. Por quê? Porque um tinha produção acadêmica em larga escala. O outro não tem a veia acadêmica. Então, você tem que pegar com base nos julgados dele o que ele entende. É diferente. Uma coisa é você pegar um sujeito que é professor e juiz. Outra coisa é você pegar um sujeito que é juiz e que não tem produção acadêmica. Então, você vai ter que trabalhar. Então, assim, acho que para a primeira fase é importante em algumas matérias, mas o seu estudo para a primeira fase é completamente diferente da segunda. A segunda, Lívia, você com a palavra. Realmente é isso mesmo. Para a segunda fase é determinante, pelo menos, e engraçado, aqui no Paraná eu não fiz esse estudo, porque eu não sabia que eu tinha passado, eu tinha entrado com mandado de segurança, eu soube na quinta que eu faria a prova no fim de semana. Por sorte, tinha prova da Defensoria do Paraná no mesmo fim de semana, então eu já tinha passagem e já tinha hotel. E eu não sabia quem estava na banca, eu não vi prova anterior, eu realmente não estava acreditando que ia dar. E vim às cegas e vi que eu passei, mas se eu tivesse estudado a banca, estudado as provas anteriores, os julgados dos examinadores, eu teria ido muito melhor, porque a prova era a cara deles. A cara deles. E aí, né, aprendi com esse erro, já não cometi em São Paulo. Lá eu estudei os examinadores. Na primeira fase, não, porque eu já contei aqui como é que foi, né? Mas na segunda, sim. Estudei bastante cada um, o que eles haviam produzido, quais eram as temáticas, né, com as quais eles costumavam trabalhar nas câmaras, do que eles gostavam mais. Tinha um examinador que tinha tese de mestrado, doutorado, a gente leu isso, nos grupos de estudo mesmo, né, a gente foi dividindo pesquisa de julgado, e foi muito importante, porque você traça um perfil do pensamento do examinador, né, para a segunda fase, na dissertação de humanística. Foi super importante. Foi super importante, porque ele queria, ele pediu uma série de tópicos, eu não sabia vários, eu falei, sei o que é, sei 2, 3 linhas. Eu falei, meu Deus, eu não sei para dissertar sobre isso tudo, de maneira concatenada, o que eu vou fazer? Falei, meu pai. E eu tinha lido uns livros que eu vi que ele tinha lido, de sociologia, de filosofia, peguei aqui, não eram grandes, eu fui lendo, pelo menos assim, rápido, mas bati o olho para pegar a ideia geral. E eu falei, eu vou criticar. Eu vou falar tudo que ele está falando aqui, vou escrever as 2, 3 linhas que eu sei e vou mostrar para ele que eu li os livros que ele leu, que eu concordo com a crítica que os autores fazem, que é bem na linha das que ele fazia também nos trabalhos dele. E assim fiz. E realmente a grande crítica na correção da dissertação do 187 foi no sentido de que os alunos sabiam reproduzir tudo de humanística, que foi cobrado ali, teorias, autores, todo mundo sabia reproduzir da mesma forma, mas ninguém sabia desenvolver, ninguém não, né? Enfim, a maioria que não conseguiu uma nota satisfatória na dissertação, não conseguia desenvolver
um texto, né? Uma redação, uma dissertação crítica, que não foi pedido. Não foi pedido para fazer nenhuma crítica, mas que implicitamente se esperava de um candidato que se pretende mestrado, que ele conseguisse apresentar aquilo tudo, né, e formular alguma crítica a tudo que estava sendo colocado ali e que vinha sendo um desenvolvimento, né, histórico ali da questão do humanística, enfim, todas as escolas, e isso foi determinante. Lívia, só eu vou ter que fazer o seguinte. O Instagram tá mandando a gente parar e voltar em seguida a live, que ele deu 15 segundos restantes. Então, gente, É que eu a gente falo vai fazer o seguinte. Não, então a gente vai ter que parar e já voltamos ao vivo de novo. Você já acompanhe a nossa notificação aí, viu? A gente vai parar aqui e volta nesse momento. Pronto, está conectando, Lívia, estamos de novo. Live Voltei. TJ de São Paulo. Deixa eu fixar o comentário aqui. Pronto. Pessoal, seguinte. Tem uma outra pergunta aqui, que é a pergunta sobre se estudar por doutrina ou por resumo, qual o melhor caminho. Eu vou passar para a Lívia a resposta e, em seguida, eu trago as explicações que foram feitas, das perguntas que foram feitas a respeito do curso intensivo. Lívia, que vai ser nossa professora de Direito do Consumidor no curso intensivo do TJ de São Paulo, com a palavra. Ai, gente, que pergunta difícil. Eu li doutrina, né? Como eu falei, gostei, é ótimo, mas eu acho que para o concurso é óbvio que é bom você ler, mas ela não pode ser a tua única fonte de estudo, porque não raro os livros são muito extensos, então quando você consegue chegar no fim, já não lembra do começo. Então não dá, os manuais são gigantes. É importante ter um bom material ou de algum curso, ou você assistir às aulas e fazer o seu caderno. É importante escrever, treinar a escrita, caligrafia, isso tudo você fazendo um caderno, você não está consciente que está fazendo isso, mas você está treinando a tua letra, você está, né, treinando ali as disposições das palavras no papel, isso tudo vai ser útil numa fase do concurso, porque tem sim a sua importância na segunda fase. Uma prova limpa, uma letra legível, né? No mundo de provas, isso aí é muito relevante, né? E você quer que a tua prova seja lida com carinho, de preferência logo no começo, para já garantir uma nota boa e garantir a aprovação. Então, tem uma doutrina de apoio, né? A doutrina vai te tirar uma dúvida. Você vai ler ali ou uma apostila, ou material da aula, né? Um resumo. Tem resumos excelentes hoje no mercado, não são mais aqueles resumos de antigamente que eram muito básicos. Os resumos trazem STJ, STF, súmulas, são bem são bem completinhos, né? Vamos dizer assim, apesar de denominados resumos. Então, tem a doutrina, um livro de cada um. Pegue, faça uma pesquisa, vá na livraria, olha ali 2 ou 3, leia. Às vezes o livro que é maravilhoso para mim é uma porcaria para você. É questão de ler ali e se dar bem com o jeito de escrita da pessoa, do autor, com a forma da diagramação do livro. Então, abra 2 ou 3 ali no mesmo tema, leia ali aquele pedacinho em tese igual em todos eles, e escolha uma para ser a tua doutrina de apoio. Mas eu acho que só doutrina não dá, por N motivos. Pelo tamanho, pela densidade, pelo volume de conteúdo que a gente precisa ver e que muda o tempo todo. É lei nova quase toda semana, é súmula nova, é informativo novo. Então, a gente precisa de volume de conteúdo. E com doutrina a gente não consegue manter esse volume no ritmo que ele tem que ser. A não ser que você tenha o dia inteiro para estudar e seja bem organizado, aí tá tranquilo. Mas acho que não é a realidade da maioria e cansa muito, né? Então, é preciso equilíbrio. Eu aqui penso o seguinte, que realmente não dá para você destinar todo o seu tempo para leitura de doutrina. Resumos bons são importantes e ajudam na otimização do tempo. Se você não tem um resumo bom, você pode conseguir no mercado resumos
muito bons. Por exemplo, as sinopses da Juspódio são sinopses hoje confiáveis. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Aproveito o ensejo para responder a pergunta do Cadu, que mandou, e de outra pessoa que mandou também sobre o material teórico, perguntando como é que vai ser. Pessoal, explicando para você a ideia e o funcionamento do curso intensivo do TJ de São Paulo. Você se matriculou hoje, por exemplo. No prazo de 24 horas, você vai receber uma prova da magistratura estadual para você resolver. Simule a prova. Você vai responder e vai nos enviar o cartão de resposta. E com esse cartão em mãos, nós vamos analisar o seu desempenho e ver em que matérias você tem maior dificuldade. Ainda, você vai receber um questionário para responder sobre a sua realidade. Quantas horas por dia você tem para o estudo? Quantas horas por semana? Você já passou numa primeira fase ou nunca passou? Você estuda por lei, por doutrina, por jurisprudência? Onde você tem maior dificuldade? E quais seus objetivos? Enfim, com base nisso, a gente pega todos esses resultados, todos esses questionários e envia para a Roberta Campos, que foi aprovada no Tribunal de Justiça do Sergipe, na magistratura, e que foi minha aluna pessoal. A Roberta vai elaborar para você um plano de estudos que você vai seguir até a prova dos alunos, até a prova do Tribunal de Justiça de São Paulo, que vai ocorrer no dia 2 de dezembro, segundo a nossa previsão. Além disso, o aluno vai ter, dentro dessa confirmação de 24 horas, ele vai ser matriculado por 30 dias no curso do Mais 18 Extreme Turma 1. Nele, evidentemente, as aulas não estão postadas de todas as disciplinas, porque o curso está em curso e as aulas estão sendo gravadas. Mas são aulas atualizadíssimas de várias disciplinas que já estão lá, e você vai assistir às aulas das matérias em que você tem maior dificuldade durante 30 dias para formar essa base e para resolver esse problema estrutural. No dia 17 de setembro, o curso começa, já vou explicar, o curso começa efetivamente. O curso tem 2 aulas inaugurais. Uma aula é com o Daniel, que foi o primeiro lugar no PDFT, com estratégia de estudos para a prova objetiva. E a outra aula, cadê aqui? A outra aula é com Lívia Caetano, que vai falar especificamente da prova objetiva do TJ de São Paulo. Ok? Ok. Em seguida, o sujeito vai ter 66 aulas, ou equivalente a 164 aulas de 30 minutos, como você preferir. Preste atenção aqui. E aí você vai ter o curso, viu, Santiago, para você assistir. São 66 aulas. 46 aulas das principais das disciplinas, o módulo completo de Direito Empresarial com o André Santa Cruz. Se você não aprender Direito Empresarial, não aprende mais, porque o André é maravilhoso para ministrar Direito Empresarial, é completo. 6 aulas completas, de 2 horas cada, de Direito Eleitoral com o Bruno Gaspar, que é maravilhoso também, para você aprender eleitoral de uma vez. Além disso, o curso vai contar com 10 simulados, são 1000 questões objetivas, criadas e comentadas pelos CPUs. Você vai fazer um simulado por semana, então você vai fazer 10 simulados. E quando chegar na prova de São Paulo, vai ser o 11º. São 1000 questões objetivas. Depois, material escrito em PDF de todas as disciplinas, então mais ou menos 3.500 páginas. Eu quero destacar principalmente eleitoral e ECA, que a gente pediu para os professores atualizarem até setembro. Vai estar atualizadíssimo, combinado com o trabalho da Copan. Vai ser assim, um material excepcional. Excepcional. A resposta do simulado é gabarito comentado. Então, traz o comentário para você entender por que acertou ou por que errou. Além disso, os alunos já ganham a contagem regressiva, que é na semana da prova, as nossas aulas que nós fazemos na semana da prova, inclusive na véspera em São Paulo. Para você ter uma ideia, no TJ do Rio Grande do Sul,
de delegado de polícia de Goiás, agora no TJ de Minas Gerais, as vagas da contagem regressiva estão esgotadas. Quem quiser se matricular não consegue se matricular agora, porque já estão esgotadas. O aluno do curso intensivo já ganha a vaga para a contagem regressiva na semana da prova. Ainda a gente colocou uma central de dúvidas à disposição do aluno para ele poder se inscrever. Então, é o equivalente a 164 aulas de 30 minutos, acesso ao Mais 18 Extreme durante 30 dias, planejamento personalizado com aprovada para magistratura, material escrito em PDF, 3.500 páginas atualizado. Então, assim, muito, muito, muito bom. O curso custa R$ 1.290. Mas hoje, porque é o lançamento, se você entrar no TJMG, por exemplo, está R$ 1.290. Hoje, porque é o lançamento, está R$ 990. E esse valor, gente, é dividido em 12 vezes sem juros, quer dizer, é R$ 82, está aqui o site na minha frente, R$ 82,50 por mês. Esse é o valor da prestação, 12 vezes sem juros. Então, não deixe de fazer o curso. Agora, eu digo sempre o seguinte, só faça se você for seguir. Só faça se você for estudar. Porque não adianta você fazer o melhor curso, e o nosso curso a gente tem convicção disso, é feito para ser o melhor. A gente colocou o João Costa Neto para dar aula de Direito Administrativo no curso intensivo. As aulas do curso intensivo são gravadas, respondendo uma pergunta aqui, especificamente para o curso intensivo, com exceção do módulo de eleitoral e empresarial, que são módulos completos, mas as aulas do curso intensivo são gravadas especificamente para o curso intensivo, e aí você consegue gravar e entender um curso voltado especificamente para o Tribunal de Justiça de São Paulo. A Lívia é o primeiro lugar, o João Costa Neto é o quarto lugar, e assim, é uma honra ter eles com a gente. Eu não sei dizer até que dia fica, viu, Flá Perim? Geralmente fica durante uma semana esse valor de 990 e depois muda. Ó, eu fiz o curso PCGO, realmente excelente. Não deixe de fazer. Eu vi umas perguntas assim, Summer, eu estou fazendo o Mais 18 Extreme, vale a pena fazer o reta final? Ou eu estou fazendo o Mais 18 Extreme, eu consigo conciliar o reta final? Então, duas coisas. Primeiro, é que quem está fazendo o Mais 18 Extreme e desejar fazer o curso de reta final, a gente vai fazer o seguinte, o tempo do reta final, a gente acrescenta no Mais 18 Extreme. Então, por exemplo, a reta final tem 3 meses. Então, em vez do seu curso se esgotar lá na data que vai se esgotar o Mais 18 Extreme, a gente dá mais 3 meses de acesso para você no Mais 18 Extreme, se você fizer esse curso, porque aí, eventualmente, se você não conseguir conciliar, você vai ter tempo de sobra depois para assistir todas as aulas do Mais 18 Extreme. Eu quero conciliar. Como é que eu faço para conciliar o Mais 18 Extreme com reta final? Aí depende de carga horária que você tem. Se você disser para mim, Summer, eu tenho 6 horas por dia, aí você consegue. Tem 8 horas por dia, você consegue. Se tem 4 horas por dia, é uma questão de honestidade. Eu não vou dizer para você que você vai conseguir ver o Mais 8 Extreme e o reta final ao mesmo tempo. Você não vai conseguir. O que a gente vai fazer? A gente vai permitir que você tenha 3 meses a mais de acesso no Mais 18 Extreme para quando você terminar o reta final, você poder assistir o Mais 18 Extreme. Então, a gente tem que ter esse compromisso com o aluno e tem mesmo. Bom, Lívia, eu acho que eram essas as perguntas, porque eram várias, mas várias idênticas. Então, a gente foi cruzando as perguntas. O curso é um curso extremamente sério, não é perfeito, nem pode ser perfeito, porque perfeito é que não pode ser melhorado. E a nossa ideia é que vai ser qualquer curso, Santiago, Marcelo Santiago, qualquer curso regular do CPUs que você estiver fazendo, se você se matricula no intensivo, o tempo do intensivo, a gente pega e acrescenta no regular para você poder assistir. Então, pode ficar, eu sei que geralmente fica durante uma semana, então hoje é terça, então deve ficar até terça que vem. 5 horas por dia para o reta final é um tempo maravilhoso, Maia. Pode fazer.
A Rudinéia é demais mesmo, nunca negou um pedido meu. Gente, quem conhece o CPURI sabe, o pessoal é muito, muito sério. É assim, do pessoal do administrativo que te atende, se você ligar lá, tiver um problema, para os professores, é todo mundo muito engajado e muito, muito, muito sério. Se você pretende fazer, a gente pensou num curso maravilhoso para São Paulo, para que você seja aprovado. Leia no site, vá no site e não deixe de fazer. Não tem comparação, de verdade, de coração, sinceramente falando, com qualquer outro curso, de verdade. Bom, Lívia Caetano, acho que a gente conseguiu contar a sua história, dar dicas de estudo, dizer como estudar, como conciliar. Palavras finais de Lívia Caetano. Ah, gente, foi ótimo. Eu tava aqui ouvindo o Summer, super me sentindo aluna de novo. Adoro. É, é isso, eu não sei lidar muito bem com essa história do live ainda. Então, eu não consegui ler tudo que estava aqui. Eu vi que fizeram várias perguntas, eu tentei responder uma ou outra que eu bati o olho na hora. Como nós não estamos em tantos, eu acho que não tem tanto problema. Quem quiser, me adiciona no Instagram, @licaetano2 e manda a pergunta por direct que eu respondo. Talvez não no dia que você mandar, mas assim que der, eu respondo para não parecer que eu não quis responder. É porque realmente não consegui acompanhar tudo. Mas é isso, espero ter colaborado de alguma forma com você, questionamentos, inúmeras dúvidas e, enfim, seguranças de caminhos, né, para a gente escolher tomar. Mas a gente tem o curso aí, quem por algum motivo não puder fazer, que numa próxima oportunidade faça, mas não desanimem por isso. No que eu puder auxiliar, me coloco à disposição de vocês, enfim. E espero que vocês consigam seguir e trilhar um caminho de sucesso, como o Summer conseguiu, como eu consegui, e tantos outros que não esmorecem e não desistem, também conseguem. Tá certo? É isso. Boa sorte para vocês. Bom, as minhas palavras finais, em primeiro lugar, Lívia, muitíssimo obrigado. Você não tem ideia do impacto que isso causa e gera nas pessoas. Você sabe, uma inspiração muda uma história. A gente ouve muito não, 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 e às vezes a gente ouve um sim. A gente ouve não, você não pode, a psicologia vai dizer que você ouve isso milhares de vezes a mais do que sim, você pode. E é isso que a gente percebe. A psicologia vai dizer que quando o menino é pequeno, a mãe diz para ele, não pode, você não pode pegar isso, não pode subir no sofá, não pode subir na mesa, não pode comer isso, não pode, não pode, não pode, não pode. E ele internaliza isso. E são raras as vezes que ele ouve sim, você pode. Então, quando você vem aqui e diz assim, eu saí de Niterói, minha família pagava com dificuldade a minha faculdade, eu decidi que eu ia passar, e eu me empenhei, e foram anos assim, e eu que achava que era muito difícil para mim, passei em primeiro lugar do maior tribunal do mundo. O TJ de São Paulo não é o maior do Brasil, é o maior do mundo, dizem eles com todo orgulho, que é o maior do mundo. Aí eu não sei como é que a gente confere esse dado. De qualquer sorte, isso demonstra que sim, você pode. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Lívia, porque ela permitiu que, com certeza, milhares de pessoas, porque esse vídeo vai para o YouTube, milhares de pessoas no Brasil, em todos os estados da federação, se inspirassem com a sua história. Em segundo lugar, Imagina. eu quero dizer para você que está nos assistindo que é o seguinte: você tem que ser o maior entusiasta do seu projeto. Se ninguém acreditar em você, você tem que acreditar em você, porque senão não dá para continuar. Sem sonhar alto, sem sonhar sempre, sem alimentar seu sonho, sem sorrir, sorria. Você está vencendo pelo estudo. Você está vencendo pelo caminho da retidão, da licitude, do correto. Então, sorria. Eu quero dizer para você que o TJ de São Paulo está chegando aí.
Mas eu quero dizer que você tem que acordar todo dia e dizer, pode ser o meu. Pode ser o meu. Quem é que disse que não pode? Pode ser o meu. Tenha uma atitude de quem está indo para vencer. Adoro a frase de Vance Lombardi, lembrado por JB Carvalho, quando diz assim, vencer não é tudo, querer vencer é. Ou você muda de atitude daqui até o TJ de São Paulo, uma atitude de quem acredita realmente que pode ser o seu concurso, ou nem vai fazer a prova. A gente tem o costume de aprovar os primeiros lugares dos concursos mais difíceis do país. E eu digo isso, ou você entra no CPI para passar, ou não precisa entrar. Porque o nosso objetivo é que você seja aprovado. E em primeiro lugar. Vai brigar para ser o primeiro lugar, pare de sonhar pequeno. Não faz a menor diferença. Passou em primeiro, passou em último, o importante é passar. Mas quem estuda para ser o primeiro, passa. Então, faça isso. A vida é um eterno semear e colher. Essa é a lei da semeadura. É uma lei bíblica que se reproduz. É uma lei que existe desde que o mundo é mundo. Isso você não vai mudar, porque isso é da natureza. E a lei da natureza é imutável. Então, se você está querendo colher uma aprovação, seja no TJ de São Paulo, seja no TJ de Mato Grosso, seja no TJ da Bahia que vai abrir, ou nos próximos TJs que abrirem, aprenda a semear. Semeie em silêncio. Ninguém precisa saber. Semeie com dedicação. A psicologia vai dizer semeie em silêncio, sabe por quê? Porque quando você conta, você já tem a sensação da honra. As pessoas falam, nossa, que legal, você está estudando, você já se sente honrado, você já tem um prazer por aquilo. Então fique quieto, calado e vai estudar até a sua aprovação. Com tranquilidade, com equilíbrio, com paz no coração, com a graça de Deus, com a graça de Cristo, você estude. E você tem tudo para ser aprovado. A primeira coisa que você tem que ter é uma atitude vitoriosa. Muitíssimo obrigado pela sua presença, você que nos assistiu aí do Brasil todo. Lívia, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de cada um de vocês e de você, especial. Imagina, eu é que agradeço pela chance, pela oportunidade. Enfim, tô na torcida aí por todo mundo. Vamos juntos que a gente vai chegar lá, comemorar o Vamos, resultado desse pessoal. vamos. Um grande beijo a todos, um grande abraço e até mais, gente. Tchau, Tchau, gente. tchau. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Tchau, Tchau. tchau.